Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook. Boa noite, Cláudia. Estamos aqui com a Cláudia Rosalém. Boa noite, Adriana. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, boa noite a todos que nos acompanham também. Eu quero agradecer pela oportunidade, você ter aceito o nosso convite para essa primeira live aqui da Casa dos Espíritas e desejar muita luz para você nesse nosso bate-papo. Obrigada, para mim é sempre uma honra e uma alegria poder estar junto com todos vocês. E também, como eu disse, é uma honra iniciar aí as lives de quartas-feiras, né, da Casa dos Espíritas. Muito bom estar aqui. Obrigada. Então, a Cláudia, para quem não a conhece, é palestrante espírita, divulgadora da doutrina, está como presidente da USE Intermunicipal de Rio Claro e também da regional, trabalhadora espírita com bastante afinco, e mais uma vez uma alegria tê-la aqui conosco, e vamos dar início com uma prece, então vamos levar os nossos pensamentos a Deus, pedindo a sua proteção, a sua bênção, a nos envolver, a envolver a todos os nossos irmãos em humanidade, nossos familiares, os nossos amigos, que a sua luz, a sua proteção estejam sempre conosco, que tenhamos bom ânimo, esperança, sabedoria e discernimento para vivenciarmos esse momento de transformação pelo qual passa o nosso planeta, pelo qual nós passamos todos, que sejamos fortalecidos e amparados, sempre buscando o nosso progresso, a nossa evolução, com muita paz e muito amor. Que Jesus, nosso Mestre, também nos envolva no seu amor e na sua luz. E com a oração que Jesus nos trouxe, vamos dar início a essa palestra de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos as dos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E hoje o tema da palestra é paciência, um bem-estar físico e emocional. Então, agora com vocês, eu deixo a palavra para a Cláudia. Obrigada, Adriana. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Boa noite a todos que estão conosco, aqui o Matheus, a Cristiane, a Andresa, Rosana e tantas outras pessoas que estão em outras salas. A minha gratidão por essa oportunidade de estar iniciando aqui, como eu já disse, a primeira live das quartas-feiras da Casa dos Espíritos, aqui no Facebook. Então, para nós é sempre motivo de alegria poder compartilhar com vocês as nossas reflexões. E como a Adriana já disse, o tema da nossa palestra hoje é sobre a paciência, então eu peço que vocês exercitem ela comigo, tá? Nesta noite. E esse tema de hoje, ela foi baseada no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, esse tema que nós escolhemos refletir hoje é um tanto quanto importante, porque ela é uma virtude, a paciência. E penso que no momento que nós estamos passando, vivendo em nossos lares, esta é uma das virtudes que mais temos trabalhado nos dias de hoje. Então, as medidas de isolamento social adotadas em resposta a esse surto desse novo coronavírus nos colocaram muita gente diante de uma situação incomum, né? Ou seja, como manter um bom convívio? Como trabalhar a paciência em família nesse momento de pandemia? Sim, porque
que a obrigatoriedade de passar mais tempo com os parentes sobre o mesmo teto tem seus impactos. Somado a essa questão, ao estado de pânico que você instaura por causa das notícias, da incerteza sobre o que virá, e com isso a suposta perda da paciência, da tolerância com os nossos familiares. Então hoje nós vamos refletir em torno dessa virtude, para que, quem sabe, juntos possamos compreender, entender melhor e, quem sabe, aprender a interiorizar essa virtude. A paciência nós sabemos que é uma construção de um bem-estar físico e emocional, como diz o título. Só que muitas vezes nós podemos estar em conflito com os pedidos que fazemos a Deus no campo da paciência. Nós estamos em casa com os nossos familiares e quando acordamos pela manhã, lógico, agradecemos a Deus por mais um dia, pedimos a Ele que nos dê paciência, tolerância, entendimento para as situações que estamos vivenciando, mas logo, no decorrer do dia, nos aparece uma situação nada fácil. E diante dos desafios, nós questionamos a Deus. Ora, Deus, quanto mais eu peço paciência, mais complicação me aparece? E por que isso acontece conosco? Se observarmos talvez um simples silêncio de alguém que está conosco em casa, já é motivo para nos irritar ou para nos tirar do sério. Talvez porque o outro não se comportou ou não respondeu a palavra como nós gostaríamos, ou porque o seu filho, seu marido, sua esposa, seu irmão, derrubou o café na toalha no café da manhã. E a gente já se estressa, já perde a paciência. Agora imaginemos ao sairmos de casa para o trabalho, nessa semana aqui que nos permitiram sair, nos permitiram trabalhar. E de repente, no meio do caminho pela manhã, deparamos com um engarrafamento no trânsito. Sabemos que não é difícil de acontecer, porque com esse isolamento todo mundo sai na mesma hora, talvez de casa, pelo tempo de trabalho ter sido reduzido. Então, surge aí um engarrafamento no trânsito. E então, como nós agimos? Como nos comportamos dentro do carro? Muitas pessoas até brincam. Olha, não vou mais pedir paciência para Deus, porque toda vez que eu peço, me aparece algo e me tira do sério. E por que isso acontece? Na verdade, estamos todos nós submetidos à lei de progresso, através dos desafios evolutivos. Todos nós estamos sujeitos às provas e às expiações neste planeta, na busca desse autoaprimoramento moral, espiritual, que compete a cada um de nós em particular. E é comum nós ouvirmos dizer, eu não vejo a hora de me aposentar, não vejo a hora de tirar férias, o meu sonho é ganhar na Mega Sena para viver longe das dificuldades. Ou até mesmo antes dessa pandemia, nós dizíamos, vem logo o feriado, que maravilha, sexta-feira chegou, happy hour, não é assim que a gente se comportava? Tudo isso são desejos humanos. Afinal, momentos de repouso é bom, é necessário, dinheiro também é bem-vindo, férias é uma maravilha para a gente repor as energias gastas durante o ano de trabalho. Mas para que nós não nos decepcionemos diante dos espinhos no caminho, é bom nós estarmos atentos e lembrarmos de que esse planeta Terra, ele não é um hotel, não é um resort onde nós viemos para descansar, embora muitos queiram isso. A vida aqui, como dizia Agostinho lá na Grande Família, não é brinquedo, não. São dias de trabalho, de ganhos, mas temos perdas, temos incompreensões, temos aflições dos mais variados tipos. Muitos questionamentos, ainda mais nessa época. Será que eu sou amado? Será que eu vou conseguir um emprego após tudo isso? Passar e melhorar? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas?
essa enfermidade vai ser curada? Então, são dúvidas, incertezas que preenchem os nossos dias, incomodam a nossa mente, geram dúvidas em nosso coração. E por que eu digo isso? Porque a ideia aqui hoje é de lembrar que as aflições, as dúvidas pelas quais passamos aqui, são naturais ao nosso estado evolutivo. Tudo isso que está acontecendo faz parte do progresso. E eu vou um pouco além. Tudo isso é necessário para que aconteça a nossa evolução. Ah, vocês poderão me perguntar, mas como assim, Cláudia? Como que eu vou crescer em meio a tantas aflições, angústias, dúvidas? Como que eu vou trabalhar a paciência e tantas outras virtudes no meio de tanto conflito? Bom, o primeiro passo é a gente compreender que essas situações existirão. Bom, não tem dúvida. Faz parte do estágio evolutivo que nós nos encontramos. Faz parte do planeta onde nós habitamos. E como diz a nossa amiga Rosana, que eu estou com muita saudade, a Rosana, em uma de suas palestras, acho que na palestra da família, ela cita que se nós trouxermos na nossa mochila, ou seja, na nossa bagagem, nosso projeto encarnatório, a virtude da paciência e tantas outras para desenvolver, o que vai acontecer? Nós vamos reencarnar aqui e vamos passar por situações e conviver com pessoas que nos façam exercitar essas virtudes. Ou seja, são nos dias difíceis, na ingratidão que nós enfrentamos com coragem, nas enfermidades que aparecem, que nós encaramos ela com serenidade, na dificuldade financeira que nós superamos com criatividade. São dessas formas que nós vamos conseguir exercitar a nossa musculatura espiritual. Os dias fáceis, eles são para nós, espírito, pegarmos fôlego e continuarmos na caminhada. Mas eles não são e nem poderão ser o foco da nossa passagem por este mundo. É preciso que as dificuldades surjam. É necessário que convivamos com as adversidades, com as diferenças, para nós treinarmos as virtudes da paciência, tem também a resignação, para que a gente aprenda a ter respeito, para que a gente adquira a capacidade de adaptar-se ao novo, como estamos fazendo nessa época. Estamos nos adaptando ao novo. A vida não pode parar. Temos que ter também disposição para mudar se preciso for. Olha aí, é esse momento que estamos vivendo que está nos pedindo isso. Mudanças, se preciso for. São nos dias difíceis que nós aprendemos que é preciso vencer os desafios e que desistir deve estar fora da nossa rota. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 646, os Espíritos nos dizem que quanto maior é a dificuldade no trabalho do bem, maior é o mérito. Ou seja, não há mérito sem esforço. E certa vez, Chico Xavier disse agradecer por todas as dificuldades enfrentadas na vida, que foram elas fundamentais para o seu crescimento. E Chico tinha razão. Sem dificuldade, nada de progresso. Sem esforço para vencer as dificuldades, não há mérito. E o ideal é que nós cheguemos, quem sabe um dia, nesse estágio de agradecer os dias difíceis. Quem aqui agradece por essa pandemia? Alguém agradece por estar passando por esse momento? Ou será que a gente só se lamenta? A gente só reclama? A gente precisa passar a agradecer as coisas boas e as ruins que acontecem conosco. Nós temos que começar a agradecer aqueles colegas complicados no trabalho, aquele familiar difícil de convivência, as dificuldades de todos os tipos da nossa vida. Afinal, sem esses componentes na nossa existência, como amadurecer e construir bases sólidas para nós adquirirmos um dia o reino dos céus? Como fazer isso?
sem essas dificuldades? Como evoluir sem que haja uma situação diferente? Um desafio a vencer? Um fator complicador na nossa vida. Como já nos disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também podemos vencer. Trabalhando as nossas virtudes. Com esses componentes é que nós vamos desenvolver a paciência. Porque se nós entendermos que a paciência é uma virtude, como eu já disse, e que desenvolvemos ela com esforço próprio, a gente não consegue comprar ou pedir emprestado, falar, fulano, empresta sua paciência para mim, não tem como. Então, ela é adquirida, desenvolvida através de um esforço próprio. E uma vez que você adquire, ela incorpora o seu nosso patrimônio espiritual. Ou seja, jamais a perderemos. É uma conquista para sempre, diante de todas as dificuldades que nós tivermos. Então, se a gente perdeu a paciência com alguém, ou com alguma situação, ou coisa, é porque nós ainda não temos. E a gente usa muito, né, falar, eu perdi a paciência com fulano, aquela pessoa me tirou a paciência. Quem tira o que não tem? É o contrário do que se refere aos bens materiais, né? Se perdemos um bem material, é porque a gente tinha esse bem material. Então, se perdemos, é porque não a temos. Ninguém perde o que não tem. Então, quando nós pedimos a Deus paciência, é lógico, Ele, Pai de amor e bondade, todo misericordioso, prontamente nos ajuda a desenvolver. E mesmo que você não peça, está lá na sua bagagem. Porque se estamos aqui no mundo de expiações e provas, eu arrisco a dizer que dificilmente tem uma pessoa aqui que tenha paciência encarnada. Se vocês conhecerem alguém que já tenha adquirido essa virtude, por favor, me apresentem, que eu quero cumprimentá-la. Eu não conheço ainda uma pessoa que não perca a paciência. Então, o Pai, que é bondoso, misericordioso, prontamente nos ajuda a desenvolver essa virtude, nos dando que jeito para desenvolver? Instrumentos necessários para esse desenvolvimento. Então, eu sempre gosto de falar que, sabe aquela pessoa que convive aí com você, que está do teu lado agora, ou está aí na sua casa, seu namorado, namorada, marido, esposa, sogra, cunhado. Sabe essa pessoa que está com você, que você convive com ela? Então, ela é o seu personal trainer. O personal trainer não é só aquele que ajuda a desenvolver a musculatura do corpo físico. O personal trainer ajuda a desenvolver a musculatura espiritual. E esse aí que está com você vai ajudar a desenvolver a musculatura da paciência. Então não reclame dessa pessoa que convive contigo. Agradeça a Deus por ter colocado ela no teu caminho. Não precisa agradecer ela não, porque senão você vai estar inflando o ego dela. Ela vai ficar se achando, né? A penúltima bolachinha do pacote. Eu falo penúltima porque a última vem sempre quebrada. Mas então não agradece não, tá? Só agradece mentalmente. Agradece a Deus por ter colocado essa pessoa, esse familiar, esse amigo, esse colega de trabalho. Todas essas pessoas que nos incomodam ou que nos desafiam. Essas pessoas dos quais nós convivemos são nossos personal trainer. Começa a olhar para eles, para elas, com este olhar, que estão ali para te ajudar a desenvolver. Porque é nesse convívio com ele ou com ela que nos pede esforço de compreensão, de devotamento, de resignação, de paciência, de tolerância. Não vai ser isolado em uma ilha deserta que nós vamos conseguir adquirir nenhuma virtude. Ou com pessoas que nós convivemos diariamente concordando conosco o tempo todo. Imagina, se meus familiares falassem tudo que eu quisesse ouvir. Você está certa, Cláudia. Tudo bem, Cláudia. Pode fazer, Cláudia. Não, pode ir. Não, eu concordo, eu deixo. Se todo mundo falasse amém para mim, como que eu ia trabalhar?
as minhas virtudes? O que nós aprendemos com pessoas que pensam como nós? Que concordam com tudo que você fala, que você faz? Você não aprende com essa pessoa. E aí, quando a gente não consegue conviver com essas pessoas, a gente se torna impaciente. E a impaciência gera sofrimento em nós. É isso que a gente precisa se conscientizar. E lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos ensina que o momento de desenvolver essa musculatura da paciência é exercitando em nós a ciência da paz. E o que é isso? Ciência da paz. É a paz consciente, que se desenvolve de dentro de nós, ao lidar com as situações da vida, com pessoas difíceis. Resolvendo essas situações, resolvendo os conflitos de nós mesmos na nossa caminhada evolutiva. E olha, eu vou confessar para vocês, vou confessar algo aqui só para vocês, não conto para ninguém, tá? Sabe por que eu faço palestra? Em especial este assunto? Porque eu preciso ouvir. Os meus ouvidos são os mais próximos de mim. Eu estava conversando isso, acho que essa semana, com o Matheus, que está aqui nos assistindo. Eu ainda tenho muita coisa para desenvolver em mim, muitas virtudes para desenvolver. E eu ainda não tenho essa evolução, em especial essa virtude da paciência. Eu ainda não adquiri. E tempos atrás, eu estava de carro, coisa que eu faço muito pouco, devido à falta de paciência, eu evito andar de carro, eu ando mais de moto. E eu estava neste dia parada em um sinal ali na Visconde, e por sinal aquele dia eu estava bem tranquila. E eu fiquei distraída, trocando a música, e não percebi que o sinal tinha aberto. Foi questão aí de uns 3, 4 segundos, mas o suficiente para fazer com que o motorista de trás apertasse a buzina como louco atrás de mim. E aí eu saí com o carro, eu estava calma naquele dia, e eu saí devagar, tranquila. E ao passar por mim, eu me coloquei à direita, ao passar por mim, eu pude ler em seus lábios uma frase nada elegante a respeito da minha mãe. Né? E aí, esse fato me levou a pensar e a elaborar essas reflexões. E ver como nós estamos, né? E eu me incluo nisso, na primeira fila, tá, gente? Como nós estamos sempre com pressa. As pessoas no trânsito, aflitas, correndo, ansiosas, pessoas falando no celular dirigindo, e que não conseguem esperar chegar em algum lugar para ligar ou para responder o WhatsApp. Pessoas angustiadas de ficar em casa nesses meses que estamos passando. Impaciência. E aí a gente vê que toda mensagem que nos é enviada da espiritualidade, nos livros, nessas mensagenzinhas que a gente pega na porta da casa espírita, né, na sala de passe, todas essas mensagens nos pede para termos calma, para sermos mais tolerantes, ou melhor dizendo, para treinarmos a paciência. E aí nós vemos que nós estamos contra o fluxo do universo. Quem quer tudo para ontem ainda não percebeu que a vida tem seu próprio turno, seu próprio tempo. Esperar é uma tônica da vida na Terra. Mesmo que você não queira, ninguém vive sem esperar. E eu passei a perceber bem isso. É um desafio coletivo para quem vive aqui. É o de esperar. Isso mesmo. Esperar essa pandemia passar. Olha que exercício que nós temos que ter dessa virtude. E vejam, nós esperamos 9 meses para nascer. Que alguns são apressadinhos, né, que se adiantam. Mas nós esperamos mais um tempo para andar. Mais alguns anos para falar corretamente. Nós temos que esperar no trânsito, nas filas, esperamos para aposentar, esperamos as férias, esperamos o exame chegar, esperamos às vezes a conexão da internet que cai, temos que esperar o amigo ou o cliente responder pelo WhatsApp, quando não fica azulzinho, você fica ansioso, esperando, a pessoa visualiza, mas não responde.
Tudo impaciência. Muitas pessoas ficam esperando a felicidade chegar. No consultório, temos que esperar o médico quando ele se atrasa. Como que a gente se comporta no consultório? É um exercício. O médico está atrasado, o que a gente fica fazendo? A gente fica chacoalhando a perna, olhando no relógio, irritado, ou a gente fica orando para que esse médico chegue bem, para que ele chegue inspirado, para que ele consiga dar um bom diagnóstico do nosso problema. É dessa forma que a gente se comporta no consultório. Aí uma reflexão. Aliás, paciência para esperar que a dor passe ou a fase difícil vá embora já é por si só um remédio que alivia. Porque quanto mais nós nos desesperamos, mais as dores, sejam elas de ordem moral ou física, elas tornam-se mais fortes. Então, a paciência é o remédio que permite diminuir a potência da dor. Há, aliás, uma bela mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, que traz aí o título, nesse capítulo 9, que traz o título A Paciência. Ele diz assim: sede paciente, pois a paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. A caridade que consiste em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Aí, personal trainer na nossa vida. Ele diz: a vida é difícil, bem eu sei, mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Olha, gente, as consolações e as compensações que nós obtemos são maiores. E a gente às vezes não olha para isso, a gente só reclama. E por que eu digo que a paciência é um bem-estar físico e emocional? Porque quando nós conseguimos agir de maneira mais calma, mais tolerante em qualquer situação da nossa vida, o nosso corpo também responde de forma mais saudável e relaxada a esses acontecimentos. Então, manter a calma e controlar essa ansiedade são atitudes fundamentais para buscarmos equilíbrio emocional, que nos traz aí esse bem-estar, essa qualidade de vida. Porque qualidade de vida não é só ir na academia, fazer caminhada, ou deixar de comer carboidrato, deixar de comer glúten, deixar de comer doce, deixar de comer carne. Qualidade de vida não é só isso. Exercitar o corpo físico. Isso é importante, é necessário. Mas qualidade de vida também, cuidar do espírito. Porque toda doença inicia-se no espírito, para depois passar ao perispírito, e se não trabalhada emocionalmente, somatiza no corpo físico. Então não adianta só cuidar do corpo físico, se nós não cuidamos também das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A vida é muito mais que isso. É muito mais que corpo físico. Ela é maravilhosa para não olharmos para dentro de nós e resolver essas questões íntimas, como perdoar, como amar, como entender o outro, como tolerar o outro, como saber esperar. A vida é tão bela e tão curta aqui na matéria para vivermos impacientes. Tem uma música do Lenine que fala disso. Ele diz assim: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo perde um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida é tão bela. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz
A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Não temos esse tempo para perder. E por isso, esperar é preciso. Na definição do dicionário, paciência é uma virtude que consiste em suportar os males, os dissabores, os incômodos, sem revolta ou queixa. Diz lá, perseverança em realizar ou continuar no trabalho apesar das dificuldades. E ser resignado. Né? E olha que o dicionário não é espírita, hein? Então, gente, para nós termos esse bem-estar físico, esse bem-estar emocional, nós precisamos trabalhar a paciência. Mas aí muitos podem estar se perguntando, como que eu faço isso? Bom, um dos caminhos é o autoconhecimento. Livro dos Espíritos, vai lá, estuda. Pergunta 919. Se conheça, identifique os seus pensamentos, escute o seu corpo. Os pensamentos que passam pela nossa cabeça alteram o nosso estado emocional e podem muitas vezes estar distorcidos esses pensamentos, podem não ser nossos. Está lá, questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos muito mais do que imaginamos, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Então, descobrir quais são seus pensamentos, aqueles pensamentos que surgem antes de uma explosão emocional, antes de um episódio da impaciência, pode nos ajudar a evitar essas reações. Porque quando nós estamos irritados, impacientes, pode observar, o nosso coração bate mais rápido, dá uma tensão muscular, a respiração fica ofegante. O que é tudo isso? Estresse. E quando estamos estressados, o coração, ou melhor, quando estamos estressados, o cérebro produz mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Aí o que acontece quando esse hormônio aumenta? Aumenta a glicose no sangue, traz um desequilíbrio no pâncreas, produz mais insulina, pressão alta, aumenta o colesterol, aumenta a triglicérides. E o pior de tudo isso, engorda. Muitas pessoas que falam, nossa, mas eu quase não como, eu estou engordando. Estresse. Então, saber identificar essas sensações também pode nos ajudar. Outro caminho é o hábito da oração, da meditação. Isso ajuda a nos identificar e aceitar as sensações e as inspirações, nos fazendo lidar com essas situações, com essas pessoas de forma diferente, ajudando a aumentar o nível de paciência. Porque muitas vezes nós precisamos dar um tempo das situações. Nós precisamos nos retirar dela, ao perceber os sinais que estão nos avisando que nós estamos prestes a perder a paciência, a estourar. E o que ajuda a recuperar o controle sobre si mesmo, dessa situação, é saindo desse campo vibratório. Dizia Chico, né? Quando alguém lhe provocar alguma irritação, pega um copo de água, bebe um pouco, conserva o resto na boca, não engula e não põe para fora. Enquanto durar a tentação de responder, deixa a água banhando a língua. Essa é a água da paz, dizia Chico. E aí eu penso, nossa, às vezes a gente anda com garrafinha, né? Nós vamos ter que começar a andar com um galão de 5 litros em algumas situações, porque tem situações que realmente se torna difícil, mas é um exercício que nós temos que fazer. Mas aí muitos podem estar perguntando, né? Mas, Cláudia, como que no mundo que estamos vivendo hoje, na situação que estamos passando, é possível manter a santa paciência em todos os momentos da vida, sem explodir uma única vez? Antes de eu ler o Livro dos Espíritos e entender um pouco, eu achava que não era possível. Não é possível nesse mundo. Imagina, não vai ter ninguém que consegue não explodir.
Mas, de acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 909, tem uma perguntinha lá que Kardec faz a eles. Pode o homem vencer suas más tendências? Eles respondem, sim, e às vezes com pouco esforço. O que vos falta é a vontade. Então, depois que eu li isso, eu falei assim, nossa, e essa impaciência é uma má tendência de não se controlar. E aí a gente pode se perguntar, adianta perder o controle? Estourar? Se irritar? Vai resolver? O que a gente ganha sendo impaciente? Então, perder a paciência, eu vejo que em qualquer circunstância da nossa vida, é a maneira mais fácil de perder a razão, perder a tranquilidade, a paz interior, perder a saúde física. E talvez cerca de 60% a 80% das nossas doenças são adquiridas através dos choques da intolerância, das ofensas, da falta de perdão. Eu penso que a paciência, gente, é um santo remédio nas nossas vidas, para nós vencermos todas as dificuldades físicas e morais. E foi exatamente o que Jesus exemplificou durante toda a sua vida aqui na Terra. Afinal, ele é um modelo e um guia oferecido por Deus a nós. O Mestre nos ensinou, está lá em Lucas 21, versículo 19, que é na perseverança que ganhareis as vossas almas. Aí eu fui no dicionário ver o que é perseverança. O sinônimo de perseverança é paciência. Isso quer dizer que a pessoa impaciente, que perde a calma, ela é incapaz de manter o controle emocional e acaba se perdendo. Então, mantendo a calma, sendo resignado, que nós vamos compreender e encontrar caminho da paz para superar os imensos desafios que iremos viver nesta vida ainda. Não é? É trabalhando isso. E eu finalizo aqui com uma mensagem que está lá no livro Calma, o nome não por acaso, né? Psicografia de Chico Xavier. A mensagem diz assim: não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de um para com os outros. Aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição da qual todos nós vemos ainda muito distantes. Os nervos dos outros são iguais aos teus, desequilibram-se facilmente. Quando alguém, porventura, se te faça veículo de alguma intriga, tanto é digna de compaixão a pessoa que te trouxe essa bomba verbal, quanto a outra que a teria criado. Então, tanto quanto possível, aceitemos as situações e as pessoas que a vida nos coloca. E saibamos, gente, usar do amor e da tolerância a serviço do Espírito, para que nós um dia estejamos realmente conquistando os valores e as bênçãos de paz. Agradeço pela atenção e pela paciência que vocês tiveram de me ouvir através dessa live. Eu desejo a todos que estão aqui conosco uma excelente semana de muita luz, muita paz, muito amor. Que Jesus envolva os lares de todos vocês, levando essa calma, levando para o coração de vocês a virtude da paciência, pelo menos a sementinha dela, para que a gente possa ter com aqueles que caminham conosco, possa ter no nosso local de trabalho, possa ter no trânsito, e lembrando sempre das lições do Mestre. Amai-vos uns aos outros com muitos amigos. A minha gratidão, a gratidão aí pela Adriana ter me convidado,
pessoal que está aqui, a Silvia, Marquinho, a Leila, Angélica, Cleide, Isabel, e tantos outros que estão aqui nos acompanhando através de outras salas, né, de vídeo. E para mim é sempre uma alegria, viu, Dri? Muito obrigada por essa oportunidade de poder estar aqui com você. Vou ligar o seu microfone. Eu que agradeço, Cláudia, muito obrigada. É um tema, assim, acho que essencial, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, muitas dificuldades, muitos desafios, e é um aprendizado e a oportunidade de nós colocarmos em prática o que nós vimos aprendendo, estudando na doutrina, né? Porque quando a gente é testado, é que a gente coloca em prática mesmo, que a gente sabe o quanto a gente já conseguiu crescer. E não é só você que tem essa dificuldade da paciência, porque eu acho que todos nós, eu falo por mim. É o que eu falei, eu acho difícil ter alguém aqui encarnado, se alguém conhecer, me apresente, porque eu ainda não tenho essa virtude, eu admito, né? Eu acho que Eu estou. eu acho que a gente tem que admitir o que a gente não tem ainda para ir buscar trabalhar isso, né? Exatamente. E foi, assim, muito bom a gente estar aqui refletindo com você, com as palavras que você trouxe, e que possamos ter uma semana muito iluminada, com muita saúde, muita paz, com muita paciência, Muita paciência. e, né, e mais uma vez obrigada, Eu que e eu, agradeço. e eu gostaria de desejar a todos uma boa noite, agradecer por estarem nos acompanhando aqui na nossa página e nas outras páginas compartilhadas. Na próxima quarta-feira, nós teremos a continuação das lives. Teremos aqui conosco o Edson Montemor. Então, fiquem conosco, nos acompanhem até a próxima quarta. Um abraço, muita paz a todos. Um abraço, pessoal. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau. Beijo, gente.